Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 4 do curso de Fiscalização do Funcionamento de Atividades, Fiscalização dos Usos Não Residenciais. Esse curso tem a carga horária total de 8 horas. Ele está em processo de validação, então ainda não está validado para quem precisa das horas de curso para progressão na carreira, mas está em processo de validação. Logo, logo, nós vamos abrir as turmas para o curso validado. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de dois temas bem interessantes. Nós vamos falar sobre a Lei da Liberdade Econômica, principalmente da aplicação dessa lei federal na cidade de São Paulo, e depois, na sequência, nós vamos falar sobre o enquadramento das atividades nas categorias de uso, que é tão necessário para o prosseguimento das ações fiscais relacionadas à verificação do funcionamento das atividades. Antes de começar o vídeo, peço já para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, compartilhe o nosso vídeo para nos ajudar na divulgação dessas informações. Então, sem maior enrolação, bora para a aula. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso de Fiscalização de Usos Não Residenciais, Fiscalização de Atividades. Na aula passada, nós falamos sobre a Lei do Microempreendedor Individual, do MEI. E aí nós vimos lá vários requisitos, vários detalhes sobre a aplicação da Lei do MEI, principalmente as atividades que podem funcionar sem licença de funcionamento e aquelas que são exercidas pelo MEI que precisam da licença para funcionar. Hoje nós vamos dar continuidade falando inicialmente sobre a Lei da Liberdade Econômica. Então vamos começar. A Lei da Liberdade Econômica é uma lei federal. Ela entrou em vigor em 2019, tá? Então é a Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019. Essa lei, ela foi uma conversão da medida provisória 881 de 2019. Então, a medida provisória é um instrumento normativo, um instrumento legal, que ela é editada pelo presidente da República e tem força de lei. Depois que essa medida provisória ela entra em vigor, ela precisa ser submetida à apreciação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é formado pelas duas casas federais legislativas, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais, juntos, as duas casas juntas formam o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional analisar, aprovar a medida provisória, ela é convertida em lei, que foi o que aconteceu aqui com a MP, com a medida provisória 881 de 2019, que foi convertida em lei. E essa lei da liberdade econômica, eu trouxe ela aqui para a gente fazer uma reflexão, porque logo no início, quando ela foi editada, inicialmente, a medida provisória, que depois ela só foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, mas quando a medida provisória entrou em vigor, causou o maior estardalhaço, principalmente lá na fiscalização, porque os munícipes, eles entenderam errado o que dizia a medida provisória, hoje lei. Então, eles compreenderam errado. Eu ouvi muitas vezes, inclusive recebi vários áudios pelo WhatsApp, de pessoas falando assim: se chegar o fiscal para fiscalizar o seu comércio, chama a polícia porque não pode mais. Porque a medida provisória da liberdade econômica agora permite o funcionamento sem a licença de funcionamento emitida pela prefeitura.
o que não é verdade. Então, vamos aqui olhar primeiramente a legislação e aí eu já vou fazendo a comparação para você entender direitinho o que foi que aconteceu em São Paulo. Mas antes de entrar especificamente, né, no texto da lei, nós temos que entender que a lei federal ela é aplicada em todo o território nacional. Então, é uma lei da União. Ela é promulgada lá pelo presidente da República, né, que é nacional, aplica-se em todos os cantos do Brasil, em todas as cidades, em todos os municípios brasileiros. Só que tem algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, que já são mais estruturadas. Pelo tamanho da cidade de São Paulo, já existem leis, existem regras que definem uma série de critérios que a Lei da Liberdade Econômica fala, mas que em alguns outros municípios menores isso não existe. Então nós vamos ver daqui a pouco que a lei federal ela deverá ser aplicada em substituição da lei estadual e lei municipal nos locais onde essas leis não existam. Então, onde há lei municipal tratando do assunto, onde há lei estadual tratando do assunto, não vai aplicar a lei federal, vai aplicar a municipal, a estadual. Onde não tem lei municipal, ou não tem também municipal e estadual, aí aplica-se de forma subsidiária a lei federal. Então, o problema maior é que na cidade de São Paulo, a legislação ela já existia. Tem em São Paulo lei e decreto anterior aqui à Lei da Liberdade Econômica, né, que é antes de 2019, que já trata da regulamentação dos assuntos que são abordados na lei federal. Por isso que aqui causou grande confusão entre as pessoas na aplicação dessa lei. Na verdade, até bem recentemente, a gente ainda teve contato de pessoas, até mesmo entre os nossos colegas agentes gestores, que faziam uma interpretação equivocada da lei. Então, vamos agora entrar, ver os principais detalhes. Obviamente, não vou ler a lei inteira, porque a lei ela trata de vários aspectos, então só vou trazer aqui aquilo que está relacionado ao nosso trabalho, aquilo que é de interesse da fiscalização das prefeituras, né, dos fiscais de atividades urbanas. Então, vamos ver o que diz a lei. A Lei 13.874, então, lei federal, ela institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Então, você vê que a própria definição, né, da lei já começa aí trazer alguma estranheza e algumas dúvidas, porque fala proteção ao livre exercício de atividade econômica. E as pessoas acabam confundindo esse livre exercício como o exercício sem qualquer tipo de regramento, o que não é verdade, né? Então, vamos lá. Continuando, artigo 3º, fala o seguinte: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, né, pessoa física ou pessoa jurídica, direitos essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento econômico do país, observado o disposto lá na Constituição Federal, parágrafo único do artigo 170. Então, quais são esses direitos estabelecidos? 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Então, a pessoa lê o artigo 3º, o inciso 1º e para aí, não lê o restante da lei. Só que a gente aprende lá na faculdade de Direito que a lei ela não pode ser interpretada de forma isolada, né? O artigo precisa ser interpretado de acordo com toda a lei e a lei com todo o ordenamento jurídico.
Então, quem leu o artigo 3º e parou no inciso 1º, está achando que pode realizar aí atividade econômica de baixo risco sem qualquer ato de liberação da atividade econômica, ou seja, sem a necessidade de licença de funcionamento emitida pela prefeitura. Só que, como eu disse, não leu o restante. Então, vamos continuar lendo. Nesse mesmo artigo 3º, lá no parágrafo 1º, fala o seguinte: para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, ou seja, do inciso 1 do artigo 3º, e aí começa a estabelecer alguns critérios. Diz o seguinte: ato do Poder Executivo Federal disporá sob classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo, olha, nos locais onde não haja uma lei municipal específica definindo quais são as atividades de baixo risco, onde não haja uma lei do município ou onde não haja uma lei do estado definindo quais são as atividades consideradas de baixo risco, a União, por meio dos seus atos, lá por meio dos seus decretos, das suas portarias, dos seus atos normativos federais, vai definir quais são essas atividades consideradas de baixo risco, mas que só devem ser observadas na ausência. Então, quando não tem lei municipal, usa a lei federal. Quando não tem lei municipal e lei estadual, usa a lei federal. Se tem lei municipal, aplica-se a lei municipal, que é o que aconteceu em São Paulo, como eu já comentei. Então, aqui em São Paulo, quando a Lei Federal 13.874 foi editada e entrou em vigor, já existia lei municipal, decreto municipal anterior, definindo quais são as atividades aqui na cidade de São Paulo que são consideradas de baixo risco. Então, aqui já existia. Neste caso, a lei federal não vai ter muita aplicabilidade, porque ela, como eu falei, só é aplicada na ausência, de forma subsidiária. Se tem lei municipal, não aplica a lei federal. Aplica o quê? A lei municipal que já existe. A legislação municipal, né? Porque não é só lei, é lei mais decreto, que são os ordenamentos jurídicos do município que precisam ser observados, neste caso, porque existe em São Paulo. Só seria observada a lei federal no caso de não haver instrumentos normativos municipais. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então agora no inciso 2. O inciso 2 diz o seguinte: na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Federal de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será aplicada resolução do Comitê de Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que é esse CGSIM. Por que eu trouxe aqui? Porque atualmente a definição dessas atividades consideradas de baixo risco tem sido feita por esse comitê de gestão aqui da Rede Nacional da Simplificação do Registro e Legalização das Empresas e Negócios. Então, nas cidades, nos municípios que não tem lei específica, vai observar aqui essas resoluções que definem quais são as atividades de baixo risco. No caso de São Paulo, vai aplicar a legislação municipal, que nós, inclusive, já falamos sobre ela. Lembra da legislação que define quais são as atividades de baixo risco? Lembra que nós vimos a lei municipal que trata do microempreendedor individual, que define quais as atividades que podem funcionar sem licença de funcionamento e quais as atividades que têm um tratamento diferenciado, que são aquelas de baixo risco, cujas restrições são menores, cujas exigências para a concessão da licença de funcionamento são menores. Então,
Então, aqui na cidade de São Paulo, aplica-se a lei municipal que já existe. Essa lei federal, a Lei da Liberdade Econômica, em São Paulo, ela não vai ter grande aplicabilidade relacionado aí ao desempenho das nossas atividades. Então, na prática, o que a Lei Federal 13.874 de 2019 mudou no trabalho do agente vistor da cidade de São Paulo? Nada. Por quê? Porque os processos, eles continuaram sendo analisados, né, os pedidos de licença de funcionamento, com base numa legislação que já existe. Tudo bem? Entendido aqui essa questão da Lei Federal de Liberdade Econômica, vamos dar continuidade, então, à nossa análise da legislação municipal sobre licença de funcionamento. Então, vamos dar uma olhadinha agora em algumas partes lá do Decreto 49.969 de 2008, né, que fala sobre as licenças que são concedidas, só retomando: alvará de funcionamento, locais de reunião, mais de 250 pessoas de forma permanente. Alvará de autorização para realização de eventos, locais com mais de 250 pessoas, só que é por prazo determinado, não é permanente, é provisório. Pode ser feito em locais públicos ou privados, áreas abertas ou áreas fechadas. E o auto de licença de funcionamento para aquelas atividades comerciais, industriais ou prestação de serviço, né, para os usos não residenciais, que não exija aí a emissão de alvará de funcionamento e nem a emissão de alvará de autorização para realização de eventos. Então, auto de licença de funcionamento. Quais são os efeitos dessas licenças? Então, nós precisamos entender o seguinte, que nenhuma atividade poderá ser instalada ou poderá entrar em funcionamento sem a emissão prévia da licença correspondente. Então, chegou lá no local, não entrou com o pedido da licença, alvará de autorização, alvará de funcionamento ou auto de licença de funcionamento, a situação é considerada irregular. Aquela atividade, ela está funcionando irregularmente. E se chegar lá e a pessoa entrou com pedido, mas ainda não foi emitida a licença, a autorização, o alvará, ainda assim está em situação irregular. Por quê? A legislação diz que o pedido da licença tem que ser antes do início das atividades, de fato, tá? Então, tanto que aqui, ó, eu coloquei que o simples protocolo do pedido do auto de licença de funcionamento, do alvará de funcionamento ou do alvará de autorização não autoriza o funcionamento da atividade. Não é porque a pessoa entrou com o pedido, já pode começar a funcionar. Precisa esperar o deferimento, a emissão da licença, para a partir daí iniciar as atividades. Além disso, o decreto diz que esses documentos, o auto de licença de funcionamento, o alvará de funcionamento, precisam ficar afixados em local visível do público, né? No acesso principal do imóvel. Então, a ideia é que todas as pessoas que entrem naqueles estabelecimentos consigam visualizar a autorização do funcionamento. No caso do alvará de autorização, precisa permanecer no local do evento durante a realização deste evento, com toda a documentação necessária para a sua aprovação, para o seu deferimento, para que a fiscalização possa verificar se aquilo que foi solicitado está sendo feito de fato, né? Então, se pediu lá, por exemplo, uma autorização para a realização de um evento com 500 pessoas, chega lá, tem 2.000 pessoas. Então, este alvará de autorização, ele está desvirtuado. Então, precisa estar o alvará com todas as especificações do evento que vai ser realizado, com toda a documentação, né? Tanto, por exemplo, eu trouxe aqui contrato de locação de vagas de veículos, se tiver serviço de valet, tem que ter a TPU de autorização, né, para esse serviço de valet, a relação dos estacionamentos que estão
disponíveis para atendimento lá daquele evento. Então, o que for necessário que estiver relacionado à realização deste evento e que precisa para ser aprovado o alvará, e precisa estar junto nessa documentação à disposição. E a qualquer momento que a fiscalização passar, durante o período da realização do evento, ter a possibilidade de verificar a conformidade do alvará concedido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre classificação do uso dos imóveis. Por que isso é importante a gente entender? Porque no momento do enquadramento da atividade, na categoria de uso, isso aqui precisa ser identificado, porque a ação fiscal ela vai ser diferente de acordo com a classificação do uso. Então, se há um uso conforme o prazo que ela vai ter para se regularizar, se não tiver a licença de funcionamento, vai ser 90 dias. Se for um uso permitido, o prazo vai ser 30 dias. Se for uso não permitido, vai ser 5 dias. E se for um uso permitido, mas que esteja causando lá incomodidade ou tenha problema de insegurança, o prazo vai ser 10 dias. Então, vamos entender aqui o que é considerado pela lei, que é a 16.402 de 2016, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o que a lei considera permitido, não permitido, conforme e não conforme. Então vamos lá. O que é considerado uso permitido? Não sei se você vai lembrar que nós falamos lá no início do curso, para a identificação lá da concessão da licença de funcionamento, que os técnicos vão verificar, dentre os requisitos, se aquela atividade ela pode ser exercida naquela zona de uso, naquele zoneamento. Lembra do quadro A da Lei 16.402? É disso que eu estou falando. Então, primeiramente, nós vamos olhar aquele quadro A. Naquele zoneamento, aquela atividade é permitida? Bacana, está permitida, só que eu preciso ver também a largura da via. Aí já é nos parâmetros, nas condições de instalação, quadro 4A. Então, lá nós vamos verificar a largura da via. É possível aquela atividade naquela zona de uso? Sim. A largura da via está dentro dos critérios que é permitido? Sim. Então, é considerado uso permitido naquele lugar. Tá? O uso não permitido é aquele que ou não pode ter naquela zona, naquele zoneamento, ou a largura da via não é compatível. Então, imagina, por exemplo, que uma determinada atividade só pode ser instalada em vias com largura mínima de 12 metros e a via do local, lá onde a pessoa quer fazer a instalação daquela atividade, tem 8 metros de largura. Então, embora seja permitido pela zona de uso, não é permitido pela largura da via. Então, o uso não permitido é ou não é permitido por causa do zoneamento que não permite, ou não é permitido porque a largura da via não é permitido, porque a via ela é menor, né, mais estreita do que necessário para a implantação daquela atividade. Então, isso é permitido e uso não permitido. Agora, o que é uso conforme e uso não conforme? O uso conforme é aquela atividade que é permitida no local, a largura da via também está sendo obedecida, todos aqueles parâmetros de instalação estão sendo obedecidos, quantidade de vagas de estacionamento, as condições de instalação, as condições de incomodidade, então estão obedecendo lá os níveis de ruído, se faz emissão de vibração, está obedecendo lá os índices de emissão de vibração. Então, é aquela atividade que ela está completamente de acordo com a legislação. Ela está obedecendo de forma redonda, completa, perfeita, todos os requisitos da lei. E o uso não conforme é aquele que está faltando algum requisito para ser observado. Então, por exemplo, ou o uso não é permitido no zoneamento, ou a largura da via é menor do que o estabelecido lá pela legislação, ou
não está atendendo algum dos parâmetros de incomodidade, ou seja, está emitindo ruído acima, né, do permitido, não tem isolamento acústico, ou não tem vaga de estacionamento disponível, né, que é exigido lá nas condições de instalação. Então, neste caso do uso não conforme, alguma coisa não está obedecendo à lei. Conforme, está tudo certo. Não conforme, alguma coisa não está de acordo com a legislação, tá? Então, tem permitido, não permitido, pode, não pode, por causa do zoneamento ou largura da via, conforme. Está tudo de acordo, não só o zoneamento, mas parâmetros de incomodidade e condições de instalação. Quadro 4, quadro 4A e quadro 4B, está tudo certinho. Não conforme, existe aí alguma situação que não está observando o que diz a legislação. Entendido isso, agora nós vamos entrar na parte do enquadramento das atividades na categoria de uso. Como eu já comentei, é importante isso porque a ação fiscal ela vai ter um andamento diferente de acordo com esse enquadramento. E não é só o prazo que eu comentei, 90, 30, 5 e 10 dias, mas também o valor da multa. As multas têm um momento que elas vão ser diferentes de acordo com o tipo de atividade que está sendo desenvolvida naquele local, de acordo com o enquadramento da atividade na categoria de uso. A legislação que define aí como deve ser feito o enquadramento é o Decreto 57.378 de 2016. Trata do enquadramento das atividades, nos direciona para que esse enquadramento seja feito. Nós temos aqui, basicamente, duas possibilidades de realização do enquadramento. A primeira delas é quando a fiscalização é programada, tá? Então, vamos pensar aqui que vai ser feito um comando noturno. Eu já tenho lá os endereços dos locais onde vamos passar, já tem lá a reclamação, sei lá, bar, salão de festa, salão de baile, adega, sei lá, várias atividades. Antes da realização das ações, o supervisor da fiscalização, ele já tem conhecimento da atividade que é desempenhada, daquilo que está sendo executado. Se ele tem esse conhecimento, antes de fazer a programação da vistoria para o agente vistor, ele já faz o enquadramento, porque ele já vai ter as informações necessárias lá na subprefeitura para fazer o enquadramento dessa atividade. Se tiver alguma dúvida, se ele precisar de alguma informação, se ele não conseguir fazer esse enquadramento, poderá pedir para o agente vistor ir lá, fazer essa constatação, fazer esse levantamento dessas informações mais que ele precisa para identificar corretamente, né, a atividade que está sendo desempenhada para possibilitar que ele faça o enquadramento. Então, ele vai fazer o enquadramento previamente. Quando a ação for programada para o agente vistor, ela já vai com o enquadramento feito e aí a sequência, né, das ações a partir desse momento do enquadramento vai ser feita de forma automática. A outra possibilidade é o enquadramento feito pelo próprio agente vistor. Então, é só o supervisor que pode fazer o enquadramento? Não. O agente vistor também pode. Então, imagina que ele vai fazer uma vistoria de ofício, não estava planejado para ele, por qualquer motivo, né? Ele passou, identificou aquela atividade em funcionamento, qualquer solicitação que foi feita, mas que não foi feita a programação lá no tablet, no SGF, e ele vai realizar de ofício. No momento lá da primeira intimação, ele vai precisar saber qual é o enquadramento da atividade. Então, ele vai ter que definir qual é o tipo de atividade, o enquadramento na categoria de uso, para, a partir daí, ele dar continuidade nas ações fiscais. Se ele conseguir, obviamente, tiver todas as informações necessárias no local e conseguir fazer o enquadramento, ele já pode fazer iniciar. Se o agente vistor não estiver seguro disso, se ele precisar de mais informações, não tiver acesso, por exemplo, ao que eu vou falar daqui a pouco, que a gente vai fazer uma simulação, né, de enquadramento, mas se ele, por exemplo, não tiver acesso ao zoneamento, não souber qual é o zoneamento, não tiver a listagem lá para verificar em qual categoria de uso que aquela atividade está enquadrada,
e ele não conseguir fazer, ele não inicia a ação naquele momento. Ele faz aquela vistoria de constatação, verifica que a atividade está em funcionamento, faz um relatório, envia ao supervisor solicitando o enquadramento da atividade na categoria de uso, aí sim ele vai agendar uma próxima vistoria para iniciar a ação fiscal. Tudo bem? Então, é isso. Vamos agora ver alguns exemplos de como deve ser feito o enquadramento das atividades na categoria de uso. Coloquei aqui um passo a passo facinho para ajudar, né, a gente no momento de fazer o enquadramento. Primeiro você vai identificar qual é a atividade. Depois vai olhar nesse decreto aí, 57378, para ver em qual categoria de uso aquela atividade está enquadrada. Na sequência, aí você vai lá na Lei 16.402, no quadro 4, para verificar se a atividade é permitida ou se não é permitida. E aí depois você vai lá nos quadros 4A e 4B para ver se a atividade é conforme, está, né? Conforme ou não conforme. Então vamos fazer um exemplo aqui, alguns exemplos de enquadramento das atividades na categoria de uso. Vou fazer aqui o primeiro exemplo, que são os bares, né? Que pelo menos na periferia é o que a gente mais tem de reclamação. Então, vou abrir primeiramente o decreto 57378. Vou deixar para você também lá, salvo, né, como material de apoio, o decreto. Tem esse aqui, que é completo, né, que é o decreto 57378, mas tem essa tabela, que é só a tabela mesmo, voltada ao decreto, que eu acho mais fácil de pesquisar, porque ela tem mais informações. Aqui tem a descrição, né, complementar, que nos auxilia. Eu vou deixar também lá para vocês. Então, o que a gente vai precisar saber primeiramente? Então, eu estou aqui olhando na tabela, né, no enquadramento das atividades. Se tiver a atividade, o nome da atividade, então nós vamos clicar aqui em cima, ó, nesses 3 pontinhos, aqui no navegador da internet, clica em buscar. Então, eu vou colocar aqui bares. Então, ele já vai encontrar aqui para mim, tá vendo? Ó, bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas. Aqui, ó, grupo de atividade, classe, subclasse, CNAE, denominação, e se tiver alguma descrição complementar, aparece aqui alguma observação. O que a gente tem que olhar aqui que é importante? Essa categoria de uso aqui, ó, NR, que é não residencial, 1, 2, é o que você vai marcar neste momento, NR1, 2, porque depois nós vamos ter que olhar lá na tabela 4 da Lei 16.402 para ver se isso é permitido. Então, vamos lá, NR1, 2. Neste caso aqui, comércio de alimentação de pequeno porte, com lotação de até 100 lugares, tá? Tá aqui, bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas. Aqui tem o número do CNAE. Então, às vezes você não consegue, quando for pesquisar, você não consegue ver pelo nome. Você pode pesquisar também pelo CNAE. Se você tiver, né, lá o CNPJ da empresa, você consegue identificar também, pesquisar aqui por esse número, tá? Mas por que eu estou chamando a tua atenção? Porque esse aqui é pequeno porte, NR12. Se você continuar a pesquisar, você vai ver que os locais que têm lotação entre 100 pessoas até 500 pessoas é considerado comércio de alimentação de médio porte. Então, você precisa saber o tamanho da atividade desse bar, dessa choperia, tamanho, né, que é utilizado aí pela atividade e a quantidade de pessoas que cabe lá para você fazer direitinho o enquadramento, tá? Então, se for de médio porte, entre 100 até 500 pessoas, né, de lotação, aí vai ser NR21. E tem mais um ainda, que é o tamanho aqui de grande porte, quando a lotação for superior a 500 pessoas. Aí,
o grupo de atividade é NR35, tá? Então, primeira coisa que a gente vai precisar saber é isso. Qual é o grupo de atividade daquela categoria de uso que aquela atividade que está sendo desenvolvida pertence? Agora, nós vamos olhar lá na tabela 4 da Lei 16.402. A tabela 4, olha aqui. Então, ela é separada, né, por grupos de atividade. Então, nós vimos aqui que é o NR1-2. Então, nós vamos procurar aqui, ó, no grupo de atividade, onde está o NR1-2. Ó, aqui, ó, NR1-2. Imagina que o bar que a gente está olhando é pequeno, até 100 pessoas. Então, é este aqui, NR1-2. Só que eu preciso saber qual é o zoneamento. Então, o que eu vou fazer com a questão do zoneamento? Eu vou olhar qual é a zona que aquele bar está localizado. Então, vamos lá verificar o zoneamento no GeoSampa. O GeoSampa que eu vou utilizar aqui é o GeoSampa da internet, né? Lembrando que se você for pesquisar no GeoSampa da intranet da prefeitura, tem mais informações, mais dados, mas aqui eu vou pesquisar nesse mesmo, só para a gente pegar como exemplo, tá bom? Cadê aqui Perus? Pesquisar algum lá no local onde eu estou acostumada, né? Na região da subprefeitura, aqui na nossa região central. Então, imagina, hipoteticamente, que esse bar ele esteja localizado na avenida principal lá, que é a Dr. Silvio de Campos. Então, deixa eu só abrir aqui, sistema viário, para a gente ver o nome das ruas, né? Aí vai aparecer aqui a rua que eu estou procurando, que é a Dr. Silvio de Campos. Aqui, ó, Dr. Silvio de Campos, tá? Então, vamos colocar aqui agora para verificar o zoneamento. Onde que eu acho o zoneamento? Mudei minha imagem aqui de lado, né, para não atrapalhar aqui do lado direito, que a gente vai usar aqui essa caixa de diálogo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos olhar nesses links que tem aqui, nessa caixa de diálogo. Você vai procurar aqui a parte de legislação urbana, clica na legislação urbana, e aqui, zoneamento da Lei 16.402. Perímetros das zonas, e aí ele já vai aparecer, tá? Então, aqui, ó, na avenida principal, na Avenida Dr. Silvio de Campos, nós temos uma zona de estruturação urbana, uma ZEU. Tem aqui, mais para cima, né, zona de centralidade, mas vamos pegar como exemplo aqui, uma ZEU, então faz de conta que está aqui neste lugar, o bar, ele está neste lugar aqui. Qual que é a zona que eu estou olhando? ZEU, tá? Então, eu vou marcar aqui, que é a zona de estruturação urbana. Agora, eu volto lá no quadro 4 da Lei 16.402. Então, eu já tenho aqui, ó, NR1-2, aí eu vou procurar na ZEU. Olha aqui, ó. NR1-2, na ZEU é permitido. Então, é possível ter um bar nesse zoneamento. Então, a princípio, aqui o uso é permitido pela zona. Agora, nós vamos no quadro 4A para verificar, lembra, largura da via, que o uso permitido ele é de acordo com o zoneamento e a largura da via. Então, vamos lá para ver a largura da via. Quadro 4A, tá? Então, tá aqui. Vamos procurar NR1-2, tá bom? Aqui, ó, NR1-2. Se nós olharmos aqui, tem que ser ruas, né? Via com largura maior ou igual a 8 metros. Então, neste caso, a avenida principal, lá tem bem mais do que 8 metros de largura de via, porque é a avenida principal do bairro. Então, no nosso caso, está permitido, porque o zoneamento permite ter esse tipo de atividade e a largura da via permite. Então, o uso ele é permitido. Mas vamos ver agora se o uso ele está conforme. Então, o uso conforme precisa verificar, além do zoneamento,
além da largura de via, se está obedecendo os demais critérios de condições de instalação e de condições de incomodidade, tá? Então, vamos olhar aqui as instalações. Então, aqui, vaga de automóveis, precisa de ter uma vaga a cada 75 metros quadrados de área. Então, vamos pensar aqui, hipoteticamente, que lá nesse bar ele tenha a quantidade de vagas. E aqui, vaga de bicicleta, vaga para cargas e descarga, tá vendo? Até 4.000 metros quadrados de área computável não se aplica. Aqui, vagas, número de vagas para utilitário é uma a cada 4.000 metros quadrados. E agora nós vamos olhar as condições de incomodidade do quadro 4B. A gente estava aqui olhando em ZEU, que é o tipo de zona. A emissão de ruídos, 60, né, decibéis, mínimo, tá, os horários. E aqui as questões de vibração. Então, o uso conforme é aquele que, além de ser permitido, está atendendo todos os parâmetros de instalação e também os parâmetros de incomodidade. Se não estiver obedecendo aí, observando algum desses parâmetros, né, de instalação ou de incomodidade, deixa eu voltar aqui. Então, se ele for permitido no local e atender aos parâmetros de incomodidade e condições de instalação, ele é uso conforme. Se for permitido no local e não atender algum desses parâmetros de incomodidade ou alguma condições de instalação, o uso aí é considerado permitido. Não é conforme, mas é permitido. E aí, no caso do uso permitido, o prazo de regularização é 30 dias para entrar com pedido de regularização. Se o uso for não permitido, se naquela zona de uso aquele tipo de atividade não pode, ou não for possível por conta da largura da via, né, não for uma atividade permitida, vou ver se daqui a pouquinho eu trago um exemplo desse para você. Então, neste caso, atividade não permitida, uso não permitido, o prazo de notificação vai ser de 5 dias. Vai colocar lá uso não permitido, a intimação para regularização vai ser 5 dias. Se for um uso permitido, ele até pode funcionar, mas tem reclamação de incomodidade, de barulho, vai ter lá o parágrafo 1º específico, que vai fazer o enquadramento e o prazo vai ser 10 dias. Tá? Quando a gente falar dos procedimentos fiscalizatórios, aí eu vou retomar novamente esses prazos e a gente vai olhar um pouco mais de calma, tá? Então, só estou vendo aqui com você alguns exemplos de enquadramento e vamos fazer mais alguns para você ter mais exemplos aí. Vamos ver agora um outro exemplo, tá? De enquadramento da atividade. Opa! Aqui, que é uma oficina de funilaria, por exemplo, lá no local onde nós já tivemos ação fiscal, tá? Para você ver. Então, é uma oficina de funilaria em uma zona especial de preservação ambiental, em uma ZEPAM. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, vamos lá no decreto do enquadramento. Vamos procurar, né, funilaria. Aí vai pesquisar aqui, ó. Manutenção e reparação de veículos, automotores e motocicletas e tal, funilaria, tá? Então, aqui, ó, oficinas, NR24. Vou marcar aqui. Tá dentro da categoria de uso de oficina. É NR24, tá? Que nós vamos fazer agora, verificar o zoneamento. Então, o zoneamento é aqui, é uma ZEPAM, tá? Então, a zona de uso é ZEPAM. Agora, nós vamos olhar se esse tipo de atividade é permitida para o local. Nós vamos lá na tabela 4 da Lei 16.402. Então, eu vou procurar NR24, ó. Aqui é NR1, não é nessa aqui. Ó, NR24 é essa atividade aqui. Agora nós vamos procurar onde está ZEPAM. ZEU, ZEM, que é Zona de Estruturação Metropolitana, Zona de Centralidade, Zona Corredor, Zona Mista, ZEI, ZDE, ZPI, não está nesse quadro. Vamos continuar no próximo. Próximo quadro, aqui é INDE. INDE. Preservação
Ah, tá, Zepan. Então, vamos procurar aqui. Nós estamos atrás do NR24. NR1, NR24 em Zepan. Ó, não pode ter. Se pelo zoneamento não é permitido, eu não vou nem atrás de outras coisas, não vou nem verificar as outras situações, porque se pelo próprio zoneamento não pode, uso não permitido. Se uso não permitido, já faz o enquadramento lá como uso não permitido. Você não vai nem atrás para verificar se é conforme ou se não é conforme, tá? Então, olhou não permitido, já faz o enquadramento. Olhou é permitido, bacana, mas atende os parâmetros de instalação e de incomodidade? Atende. Aí é uso conforme 90 dias. Não atende algum daqueles parâmetros. Aí o uso ele é permitido pelo zoneamento, pela via, tá? Pela largura da via, e você vai dar o prazo de 30 dias para a pessoa se regularizar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Deixe-me ver. Vamos voltar lá na nossa tabela, né, do enquadramento. Vamos fazer agora a pesquisa de uma adega. Então, você vai colocar aqui adega, não vai encontrar. Então, você vai pesquisar como comércio de bebidas. Ele não vai aparecer como comércio de bebidas porque tem o comércio atacadista e tem o varejista. Então, vamos fazer aqui o exemplo do atacadista, tá? Comércio atacadistas de bebidas. Então, eu olho aqui no decreto 57378, comércio atacadista de bebidas, fabricação de produtos alimentícios. É fabricação? Não. Então, não é esse que a gente vai enquadrar. Captação de água mineral? Não. Vamos lá. Continuando. Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500 metros quadrados. É esse, tá? Então, NR1, quando é comércio de bebidas, neste caso atacadista, como se fosse uma adega, um armazém que vende as bebidas acondicionadas lá, que seria o que hoje é considerado adega para a gente na periferia. Então, aqui a categoria de uso é NR11. Vamos lá no GeoSampa, né, para identificar o local. Então, vamos imaginar, por exemplo, que quer instalar aqui, ó, em ZPI 2. Aproveitando que já está perto aqui. ZPI 2. Já tem o zoneamento, já tem a categoria de uso, NR11, ZPI 2, que no caso, essa minha adega, né, esse meu comércio atacadista de bebidas, ele não tem mais do que 500 metros quadrados. Deixa eu só voltar para te mostrar aqui. Ó, o comércio de médio porte é de área construída, né, de área utilizada, de 500 metros quadrados até 2.000 metros quadrados de área construída computável. É o NR23, que esse é de médio porte. E tem de grande porte, que é superior a 2.000 metros quadrados de área construída computável, tá? Então, não esquece que você precisa olhar o tamanho para fazer direitinho o enquadramento. Nesse exemplo que eu quero trazer para vocês, é um comércio pequeno, até 500 metros quadrados, né, de área construída computável, que aí está enquadrado lá no NR11. Já tem o zoneamento, que é ZPI 2. Agora eu vou lá no quadro 4 para verificar isso. Ah, eu estou com preguiça de ficar procurando aqui. Neste caso, eu consigo procurar também no localizar aqui que a minha planilha ela está no Word. Aí eu consigo colocar. Então, eu coloco NR11. E aí ele vai pesquisar para mim, pelo menos já me ajudar, né? Encontrar. Pronto. NR11 é em ZPI. Deixa eu começar aqui em cima. Aqui, facilitou.
tá? Então, vamos lá. NR11, estou procurando em ZPI 2. Sim, tá? Então, esse tipo de comércio de bebidas, a princípio, pelo zoneamento, é permitido numa ZPI. Agora, vamos olhar a largura da via. Deixa eu só olhar rapidamente no GeoSampa para ver a largura da via. Imagina que é nessa via aqui que a gente está vendo uma fiscalização de um estabelecimento vendendo bebida, tá? Deixa eu medir rapidamente aqui, só para ver a largura da via. Então, vou medir aqui até aqui. Temos uma ideia da largura, né? Da via aqui. Testada até testada. Tá, 11 metros e meio. Ok? Então, 11 metros e meio é a largura da nossa via que a gente está vendo aqui no nosso exemplo. Agora, vamos lá, então, no quadro 4A, NR1, tá aqui. Tem que ser maior ou igual a 10 metros. Se a nossa rua tem 11 metros e meio, então é permitido sim pelo zoneamento e é permitido sim pela largura da via. Se obedecer os demais critérios, né, as condições de instalação, as demais que exige aqui no quadro A e de incomodidade lá do quadro B, é uso conforme 90 dias. Se faltar, por exemplo, vagas de estacionamento, aí o uso ele é permitido. E se tiver lá reclamações de barulho, tiver incomodidade, tiver muitas reclamações, as pessoas estão incomodadas, né, não só com barulho, mas imagina que isso gere um grande tráfego de veículos, né? Isso está atrapalhando ali os moradores locais, está incomodando esses moradores, aí vai enquadrar lá uso permitido, mas causando incomodidade. Tá bom? Então, aqui são alguns exemplos, eu acho que já deu para você ter mais ou menos uma ideia do que é a questão do enquadramento. Quanto mais você for fazendo enquadramento, acho que vai ficando mais tranquilo para você entender, tá? Então, espero que você tenha conseguido compreender aí, ter alguns exemplos de como é feito o enquadramento da atividade na categoria de uso. Por hoje, é esse o conteúdo da nossa aula. E na nossa próxima aula, então, nós vamos dar continuidade aos temas relacionados à fiscalização de atividades, fiscalização de usos não residenciais. Até a próxima aula. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ao curso. Te vejo lá. Um grande abraço. Cuide-se bem.